poder retornar a esta casa sempre que possível. Então eu agradeço a todos que escolheram estar aqui esta noite. Vocês estão ouvindo bem? A sensação de estar baixinho. Então eu peço licença aqui para a espiritualidade presente para que a gente possa iniciar as nossas reflexões. E na noite de hoje nós somos inspirados a refletir juntos sobre uma pergunta muito comum. O título da palestra não é esse que ela falou ali, não sei de onde o seu Ricardo tirou. Mas hoje nós vamos conviver sobre como viver melhor em tempos difíceis. Nos tempos que vivemos hoje, que estamos aí com tanta corrupção, tanta violência, violência física, violência mental, preconceito, não é? Ansiedade, depressão. Como viver melhor nos dias de hoje? Viver melhor não apenas materialmente, mas emocionalmente, espiritualmente, com mais paz, mais equilíbrio, mais sentido para a nossa vida. E para isso hoje nós vamos buscar as respostas à luz do Espiritismo, especialmente no livro que marca o início da doutrina espírita, o livro dos Espíritos. E nós sabemos que viver melhor é um desejo universal, não é? Todos nós, pelo menos que estamos aqui hoje, queremos viver bem, não é? Certo? Mas essa melhora boa não começa fora de nós, no mundo aí onde vivemos, no nosso planeta. Ele começa no nosso mundo interior. Então, quando nós pensamos em viver melhor, geralmente nós pensamos em ter saúde, em termos segurança na vida, em termos relacionamentos harmoniosos, equilibrados, realizações pessoais. Mas aí pensamos, será que só isso basta para a gente viver bem? Allan Kardec pergunta aos espíritos, na questão 920, do Livro dos Espíritos, ele pergunta o seguinte: pode o homem gozar da completa felicidade na Terra? E os Espíritos respondem que não. É por isso que a vida nos foi dada como prova ou expiação. E que depende, porém, de cada um de nós suavizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. E nós sabemos, então, com essa resposta, que a felicidade plena ainda não é deste mundo. Nossa, então não vamos ser felizes aqui? Não, nós podemos viver melhor se nós aprendermos a lidar com essas provas, com essas expiações, né? Para trilharmos aí, escolhermos caminhos bons, cultivar paz no nosso coração. Nós vamos ser felizes. Nós temos momentos de felicidade, não a plena, ainda não, né? Mas a doutrina espírita, ela nos fala sobre a reencarnação, nos convidando a refletir sobre a maturidade que o espírito vai adquirindo no processo da reencarnação. Porque a existência terrena, ou seja, viver num corpo físico, não é? Aqui nesse cenário onde que nós nos encontramos, é muito sagrado para nós e é um aprendizado, porque este planeta, ele é uma escola onde todos nós aprendemos uns com os outros. Ele também é uma oficina onde nós vamos compartilhando os nossos talentos que Deus nos deu. Ele é também um hospital onde nós temos o medicamento necessário para as dores da nossa alma. E ele é também um templo onde nós nos conectamos uns com os outros, nos conectamos com Deus, porque Deus fala conosco através do outro. Então, melhorar a nossa vida não é esperar que o mundo aí fora nos favoreça, mas escolher ser melhor mesmo
no meio de tantos desafios que passamos. Tem uma frase que diz que não é a vida que precisa mudar para que sejamos felizes. É o nosso olhar que precisa ser curado. E para a gente entender essa frase, conta-se que tinha 2 viajantes que saíram de suas cidades e foram procurar cidades melhores para viver. E procurar trabalho, construir uma vida. E chegando numa cidade, no portão de uma cidade, encontraram um senhor lá sentado. E um deles perguntou para o senhor: meu senhor, como são as pessoas aqui dessa cidade? E o senhor respondeu a eles com uma outra pergunta: como são as pessoas da cidade que você veio? Ele respondeu: lá as pessoas eram egoístas, traiçoeiras, duras. Não eram pessoas boas, não. E o senhor respondeu para ele: então eu sinto lhe dizer, mas aqui você encontrará as mesmas pessoas. O outro que estava com ele respondeu para ele: olha, de onde eu venho, as pessoas elas eram gentis, solidárias, amigas. Puxa, sentirei falta delas. E o senhor respondeu para esse segundo: olha, aqui você encontrará as mesmas pessoas. E um terceiro estava passando, escutou a conversa, interrompeu o senhor e falou: mas desculpa me intrometer, mas por que o senhor deu a mesma resposta para situações diferentes? E ele respondeu: olha, porque cada um carrega dentro de si o que enxerga, o que vê. O mundo está dentro de si. Então a maneira como nós vemos o mundo é o reflexo de quem nós somos. Você pode ir para qualquer lugar, se você estiver cheio de problema, o problema vai com você. Você não vai deixar na cidade que você está. Então, se nós quisermos viver melhor, nós precisamos mudar de dentro para fora. Onde o coração está, ali está a realidade que nós vamos construindo. Porque vejam, nós vivemos num mundo apressado. E a pressa nos rouba a vida. Nós corremos para tudo hoje em dia. Não sei vocês, mas às vezes eu me pego correndo, eu paro e falo: mas por que eu estou com tanta pressa assim? Meio que parece que é no automático a coisa, né? Mas a gente pode perguntar: para onde a gente está indo com tanta pressa? Ficamos tão ansiosos com as coisas para que deem certo, que nós nos preocupamos tanto com o destino que esquecemos de ver a beleza do caminho. Então, o convite hoje para todos nós é para que nós aprendamos a estar presente em tudo que formos fazer. Ouvir com mais atenção as pessoas, viver o agora como se ele fosse o último tempo que realmente existe para nós. Porque é esse mesmo. Realmente é esse tempo. Nós estamos aqui agora. Os minutos atrás já não voltam mais. E os minutos para frente a gente não sabe. A gente não sabe o número da nossa senha, né? Então, o tempo, a vida já está acontecendo agora. Independente das nossas imperfeições, dos nossos desafios. E uma pergunta para a gente refletir. O que você faria se você tivesse uma conta num banco e esse banco te desse todo dia, ao amanhecer, R$ 86.400 para você gastar? Porque meia-noite acaba esse dinheiro. O que você faria com R$ 86.500 por dia? Eu fiquei pensando. Falei: nossa, acho que eu ia gastar da melhor forma possível. Porque 86 mil você não gasta assim, né? Eu ia comer, acho que as melhores coisas, eu ia vestir as melhores roupas, eu ia ajudar quem não tem conta nesse banco, porque é muito dinheiro para você gastar num dia só. 86.400, eu ia tentar gastar da melhor forma. E vocês? Também, né? A gente ia tentar gastar, mas não ia dar conta de gastar 86.400. E se eu disser para você que cada um aqui tem conta nesse banco?
E esse banco se chama tempo. Deus nos dá, todo dia, a hora que a gente abre os olhos, 86.400 segundos para gastar. Daí a gente dorme, vai para o mundo espiritual, quando retorna, tá lá, 86.400 segundos para gastar. Como que a gente iria gastar? Se o dinheiro a gente iria gastar da melhor forma possível, por que não gastar o tempo da melhor forma possível? Aproveitar melhor, né? Porque você ainda está aqui agora. Como, por exemplo, usar o tempo para aprender coisas novas. Usar o tempo para dizer eu te amo para aquela pessoa que está com você, que às vezes passa, a gente esquece de falar, ou não tem muito jeito para falar, sabe? Não tem o hábito de falar, mas aprende a falar eu te amo para aquela pessoa que convive com você. Ou para ficar mais tempo com aquelas pessoas que são caras ao nosso coração, que não sabe quando compartilhar. Aproveitar o tempo para ajudar mais quem precisa, que é preferível ajudar do que ser ajudado, não é? Então, gastar da melhor forma possível, porque o ontem já passou. O amanhã, como eu já disse, nós não sabemos. E o hoje realmente é um presente, por isso que chama presente, porque é um presente que Deus nos dá todo dia. Então vamos pensar nisso, porque se nós pensarmos bem, qual é o objetivo da encarnação? Está lá na questão 132, e os Espíritos nos respondem: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. A perfeição de que ele fala aqui é a perfeição da aquisição de todos os valores, de todas as virtudes, né, para nos tornarmos espíritos puros. Então o objetivo nosso é felicidade, é evolução, é alegria, é amor, é a perfeição, que é tudo de bom. Então viver melhor, ele está profundamente ligado ao nosso progresso moral e ao nosso progresso intelectual também, né? Porque cada experiência que passamos aqui, inclusive as difíceis, nos ajuda a crescer. Assim como um aluno, quando está na escola, ele passa por várias provas para poder aprender a matéria, não é? Ele estuda, daí ele vai passar por uma prova para ver se ele aprendeu. Conosco aqui também. O espírito encarnado aqui, ele enfrenta desafios para amadurecer. E vamos lembrar que lição repetida é lição não aprendida. Então, se aquilo que você está vivendo se repete constantemente na tua vida, ela está querendo te dizer que você ainda não se dedicou o suficiente para aprender. Ela vai se repetir até a gente aprender. Uma vez, um homem, ele caminhava por uma estrada de terra pedregosa, cheia de buraco, e numa dessas caminhadas ele tropeçou numa pedra e caiu. No que ele caiu, ele se machucou. No que ele se machucou, ele olhou para aquele machucado, para aquele sangue escorrendo, aí ele xingou, amaldiçoou o caminho, a pedra, Deus, xingou de tudo quanto é nome, gritou, e aí levantou e seguiu o caminho. No dia seguinte, um outro homem, caminhando pela mesma estrada, tropeçou na mesma pedra, caiu também, se machucou feio, olhou para o machucado, se levantou, olhou para o sangue, levantou, limpou aquele sangue, sorriu e disse: obrigada, Senhor, essa pedra me fez lembrar de que eu estava distraído na minha caminhada. A dor me despertou, caminharei agora com mais atenção e cuidado. Veja, a pedra era a mesma, o caminho era o mesmo, o que muda é a forma como nós acolhemos a dor. Então viver melhor é aprender com as quedas e não se tornar vítima delas.
Há quem veja esse copo, dá para ver? Há quem olhe para ele e enxergue apenas a falta na vida. O copo é um exemplo. Há aquele que enxerga que pode melhorar. Então tem pessoas que olham para esse copo, uns vai falar, ele está meio vazio. Outros podem olhar e falar, não, ele está meio cheio. Vai depender do olhar. Não é? Então tudo depende de como vemos a vida. E o Espiritismo, ele nos ensina que a vida é uma jornada de aprendizado, como nós já dissemos, e que os desafios que enfrentamos, as dores, são lições temporárias, não são condenações eternas do espírito. Então, o olhar otimista que temos para a vida, ele não nega a dor que vamos passar, mas ele se recusa a afundar, a xingar a pedra. Como nos fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para vencer as suas más tendências, não é? Pela transformação moral e pelos esforços que faz para vencer as suas más tendências. E entre essas más tendências está aí o pessimismo. É uma má tendência. O hábito de desacreditar das coisas, de perder a esperança, de olhar para o mundo e falar, esse mundo não tem mais jeito. Às vezes a gente desanima e fala, a gente vê a dificuldade que está aí fora, a gente fala, não, isso aqui não tem mais jeito. Tem sim. Jesus está no controle, está no comando. Né? E tem mais bem do que mal. É que a gente foca no mal. A divulgação é no mal. Mas se a gente olhar, tem mais bem do que mal. Então, o olhar otimista, ele enxerga luz onde tem sombra. O pessimista não, enxerga sombra onde tem luz. Eu tenho uma amiga lá na casa espírita que ela não vê beleza em nada. Ela fala, ai Cláudia, meu arco-íris é cinza. E é mesmo, gente, ela não tem, pra ela nada tá bom, sabe? Não tem alegria na vida. Então tudo depende do olhar, como vemos as coisas, né? Ela tem tudo. Ela tem saúde, ela tem trabalho, ela tem casa, ela tem carro, ela tem tudo. Mas não vê beleza na vida. Mas o espírito que desperta, ele aprende a ver com os olhos da alma. Então ele olha um coração ferido, ele vê ali uma oportunidade de amar. Ele olha uma porta fechada, ele vê o tempo de espera. Ele olha um erro próprio, ele vê aí uma oportunidade de renovação. Então o olhar otimista, ele nasce de uma fé amadurecida, que compreende que tudo passa, que tudo ensina, que tudo se renova. Nós temos o exemplo do mestre. O mestre, mesmo diante da cruz, ele olhou para o céu. Mesmo traído, ele orou por aquele que o feriu. Mesmo caído, ele levantou-se. O seu olhar era cheio de luz, porque ele via além daquele momento, além da dor, além da aparência. Ser otimista não é ser ingênuo, é inteligência espiritual, que sabe que o mal é sempre passageiro e que a vida ela é dirigida pelas leis de amor. Então precisamos começar a cultivar esse olhar otimista, mesmo quando aquele dia parece difícil. Porque se a gente não olhar com olhar otimista num dia difícil, ele vai ficar mais difícil ainda. Mesmo quando alguém nos decepcionar, vamos ter um olhar otimista. Mesmo quando nada sair como esperávamos. Lembrar que a pedra de hoje, ela pode ser o degrau de amanhã. Ela está nos ensinando alguma coisa. E Deus vê mais longe. Quem confia nele, aprende a ver tudo com esperança. E o autoconhecimento, ele é também um ponto de partida para nós. Se eu quero mudar minha vida para melhor, eu preciso antes me conhecer. Descobrir as minhas sombras, as minhas luzes.
Perceber onde ainda eu reajo com mais orgulho, com impaciência, com intolerância. Então, conhecer-se é o início da nossa libertação. Está lá na questão 909. Qual o meio prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Aqui Kardec está perguntando meio prático, ou seja, fácil e eficaz, que funciona, de se melhorar ainda nessa vida, não é na próxima, é nessa existência. E aí uma resposta que acho que quase todo mundo nós conhecemos, né? Um sábio da antiguidade já falou disse: conhece-te a ti mesmo. E aí tem uma sugestão prática para se autoconhecer. Se perguntar no fim do dia, sabe, a hora que você estiver no banho, no chuveiro, relaxando, a hora que for dormir, a hora que estiver fazendo uma oração, se pergunta: hoje eu fui um pouco melhor do que ontem? O que eu posso melhorar amanhã na minha vida? A gente tem que fazer esse levantamento na nossa intimidade, sem ninguém saber. Se perguntar todos os dias: o que eu fiz hoje me aproxima da pessoa que eu quero ser amanhã? E ser honesto nas respostas. Porque nós precisamos refletir e buscar se melhorar. Porque não tem como ter as mesmas atitudes e esperar resultado diferente. Não vai dar certo. Não vai chegar. A conta não vai bater. Para isso, pede mudança de pensamento, de sentimento, de atitude. E o que nos impede de viver melhor? Está lá na questão também. Qual o maior obstáculo ao progresso? Aqui ele fala do progresso moral, porque o intelecto a gente sabe que avança. E eles respondem: o orgulho e o egoísmo. Então, esses sentimentos, eles dificultam a paz e o crescimento nosso. É fácil observar, não é? Quantas dores nascem da maneira como nós nos relacionamos com o outro? Por orgulho, por egoísmo. A gente deixa de perdoar por orgulho, a gente discute por orgulho, a gente briga por orgulho, disputa por orgulho. Então, viver melhor, ele passa pela forma de que como nós amamos. E amar é respeitar, é compreender, é servir, é perdoar. Amar é se colocar no lugar do outro. É aceitar que o outro, ele está num processo assim como eu. Não tem ninguém perfeito aqui ainda. Amar é fazer o bem sem esperar aplauso nenhum, reconhecimento nenhum, muito obrigado. Às vezes a gente faz uma coisa para os outros e fala: poxa, a pessoa nem agradeceu, hein? Olha que ingrata. Não, então a gente não fez por fazer por amor, a gente está esperando um reconhecimento. Ah, mas pelo menos podia dar um agradecimento. Não, não precisa. Se a gente faz com amor, é aquilo ali, ponto. Não tem que agradecer, esperar nada. E a gente tem que se perguntar, né? O que eu posso fazer hoje para tornar a vida de alguém, do outro, melhor? Como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, o bem que fazemos é nosso advogado invisível diante das leis divinas. A gente tem um advogado invisível quando a gente faz o bem. E essa frase de Emmanuel nos revela uma verdade profunda no ponto de vista espiritual e moral. Ele está dizendo aqui que toda ação no bem, tudo de bom que a gente faz, é uma força silenciosa a nosso favor. Mesmo que ninguém veja, ou mesmo que a gente não receba nenhum reconhecimento. Esses advogados invisíveis de que fala Emmanuel são as vibrações elevadas geradas pelas nossas boas ações que ficam em torno de nós. Além do auxílio dos bons espíritos que vão se aproximando naturalmente, né, de quem faz o bem, de quem cultiva amor, essas boas ações nos momentos difíceis da nossa vida, de crise, de dúvida, de medo, de prova,
às vezes alguns atos do passado que nós fizemos que geram uma consequência ruim, esses advogados invisíveis, eles estão conosco através dessa força e vão nos dar proteção espiritual. Lógico, não eliminam as nossas dificuldades, que essas são aí coisas que precisamos, não vou dizer pagar, mas precisamos acertar, não é? Mas essas forças, esses advogados invisíveis, eles podem suavizar os nossos caminhos e nos fortalecer, nos amadurecendo. Então vejam que viver melhor não é uma grande decisão mágica que nós temos que fazer na nossa vida para tudo dar certo. É uma série de escolhas simples, feita aí todos os dias em silêncio e humildade. Como por exemplo, às vezes eu posso escolher perdoar ao invés de alimentar mágoa, que isso vai trazer muito benefício para mim. Para o outro às vezes nem tanto, mas para mim que vou perdoar, isso vai fazer muito benefício, vai trazer muita saúde emocional, espiritual e até saúde física. Eu posso escolher ouvir com paciência em vez de reagir com impaciência quando alguém vem conversar com a gente. É uma escolha. Eu posso dizer palavras de ânimo para alguém, mesmo quando estamos aí cansados, com pressa. Eu posso escolher. Então, essas pequenas decisões que eu vou fazendo no meu dia a dia, elas moldam o espírito que nós estamos construindo para nós. E esse espírito imortal que somos é o único bem que realmente levamos conosco. Então, a gente consegue ver que o bem é sempre um investimento seguro para nós. Não só para efeito imediato na nossa vida, mas como construção de um futuro melhor para cada um de nós, para quem faz o bem. Então, deu para entender quanto benefício traz fazer o bem? Para isso nós precisamos ter mais espiritualidade no nosso dia a dia. Então, viver melhor é viver espiritualmente, mesmo nas coisas simples. E o que é viver espiritualmente nas coisas simples? Por exemplo, lavar uma louça com alegria, com gratidão pela oportunidade de poder estar fazendo. Cozinhar com amor, não sazon, amor. Né? Sorrir para alguém com ternura, com alegria, com sinceridade. Porque muitas vezes a pessoa está falando com a gente está sorrindo, a gente não está nem com a cabeça ali, a gente está pensando em outras coisas. Pensando, ai meu Deus, acaba logo essa conversa. Não, vamos estar presente ali. Trabalhar com consciência, com dedicação, dar o seu melhor em qualquer coisa que você for fazer. Vai apertar um parafuso, dá o seu melhor. Vai consertar alguma coisa, dá o seu melhor. Vai limpar alguma coisa, dá o seu melhor. E ajudar em silêncio, né? Sem reclamar. Porque espiritualizar-se no dia a dia não é vir na casa espírita todo dia. Falar, eu vou na casa espírita e vou me espiritualizar. Ou eu vou viver numa ilha deserta que eu vou virar monge, zen, e vou fazer aquela jejum de palavras, não vou falar nada. Isso não é espiritualizar. Eu penso que a pessoa não evolui nada assim, porque ela não está lidando com o outro. Como é que ela vai trabalhar paciência, tolerância, se ela vai se isolar num canto? Não vai aprender nada. E não é vindo na casa espírita todo dia que a gente vai se espiritualizar. Vir aqui é bom, a gente pega energia, a gente aprende, a gente estuda, mas não é isso. Espiritualizar-se é trazer, é santificar o dia a dia. Como eu já disse, né, a maioria de nós vive no piloto automático. Reagimos, reclamamos, julgamos, corremos, mas nós esquecemos de sentir a vida acontecendo. Uma vez um sábio foi perguntado, né, por um discípulo sobre o segredo da felicidade. E ele respondeu, olha, ser feliz é estar inteiro em cada momento. Quando eu como, disse ele, eu como. Quando eu ando,
quando eu amo, eu amo. O discípulo falou: ah, mestre, mas isso é o que todos nós fazemos? E o sábio responde: não. Quando vocês comem, vocês estão comendo pensando no amanhã, ansiedade. Quando vocês andam, estão com a cabeça no passado. E quando vocês amam, estão com medo de perder, por isso sofrem. Então, viver melhor é viver presente, é viver consciente, com propósito, saber por que está aqui hoje. E muitas vezes nós buscamos uma vida sem sofrimento, tentando evitar as dores, os sofrimentos, as tribulações. Mas o Espiritismo nos convida a ver o sofrimento de uma outra forma, não como um castigo para nós, mas como um professor silencioso. As dores, elas não são punições para nós, elas são convites ao despertar. As dificuldades nos revelam onde nós ainda precisamos melhorar. Não é assim? Então, viver melhor não é não sofrer, é aprender com a dor. É saber se resignar com sabedoria, agir com coragem, com fé. E nos perguntarmos sempre, não por que da dor, desse desafio, dessa dificuldade, mas sim para quê? Para que ela veio? Para que eu estou passando por isso? Ou para fazer alguma coisa, ou para deixar de fazer alguma coisa, ou para se movimentar, para alguma finalidade ela está ali. E lembrar, lição repetida é lição não aprendida. Então, se ela veio, se está se repetindo, é porque a gente precisa mudar alguma coisa na nossa vida. Quem em mim ainda resiste para que minha vida seja melhor? O que em mim ainda está fechado, duro, que se revolta? Posso escolher ser diferente? Esses questionamentos que nós temos que fazer quando ela vem. Então, saibamos interpretar obstáculos, dores, provas, lágrimas, por benditos desafios ao nosso próprio crescimento. Como nós já dissemos, a Terra é uma escola. A gente aprende diariamente. A luta do nosso dia a dia são para nós aprendermos. A experiência que vamos adquirindo são valores que nós vamos adquirindo e que fica com o Espírito, a gente vai com ele. E o amor é a nossa bússola, que direciona. É o que ele disse no início, o amor é tudo. É o que nos dá recurso para se movimentar, para aprender, é o amor. E só ele é o caminho, gente. O amor é o caminho, não tem outro. Tem a questão 614 que fala o que é a lei, né? A lei de Deus é aquela que leva à felicidade, e só é infeliz aquele que se afasta dela. Então, quando a gente estiver infeliz, você pode ter certeza que a gente pegou um atalho, a gente não está no caminho do amor. E tem uma frase muito simples que Jesus resumiu para nós: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, não há vida melhor sem amor. Não há. O amor é o terreno fértil onde floresce tudo. Então, viver melhor não é um presente que nós vamos receber do mundo aí fora. É uma resposta que nós damos à vida. E a cada dia, a vida nos pergunta: quem você escolhe ser hoje? Pensemos. Quem a gente escolhe ao abrir os olhos? A gente pode escolher reclamar. Não sei quem é do mais tempo aqui. Tem um desenhinho antigamente que falava, como é que é mesmo? Ó vida, ó céus. O leão e a hiena, né? O leão e a hiena. O leão só pensava positivo e a hiena só reclamava. Então a gente pode escolher abrir os olhos e reclamar: ai que calor, ai que chuva, ai que frio, ai que saco, tem que trabalhar. Ou a gente pode agradecer a oportunidade.
é 86.400 segundos que a gente tem naquele dia. Não vamos esquecer. Como nós vamos escolher esse dia? Então nós vamos concluindo que nós somos o jardineiro da nossa própria vida. Porque a vida é como um jardim. Se eu cultivar a humildade, eu vou ter serenidade. Se eu oferecer amor, o mundo vai me responder com amor. O mundo vai ser mais leve. Porque o mundo externo, a maioria das vezes, ele não está sob o nosso controle. A gente não consegue controlar nada que vem do outro, que vem do tempo, que vem da vida aí fora. Mas o nosso mundo íntimo está sempre sobre o nosso controle, sobre a nossa escolha. Então, lembremos dessa pergunta e façamos essa pergunta todos os dias. Como eu escolho viver hoje? E torço para que todos nós escolhamos o amor, a paz, o otimismo e a felicidade. Muito obrigada pela atenção, muita paz a todos. Um excelente final de semana.